Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aí, mais uma aula. Vou começar essa aula de hoje falando sobre a regra de sinais, que é algo super importante aí dos alunos que estão aí do sexto ano em diante, ensino fundamental e vai até o ensino médio. Às vezes vejo que alunos até do terceiro ano têm dúvida na regra dos sinais. Vamos lá. Nós vamos iniciar essa aula sobre regra dos sinais falando sobre adição e subtração, que é onde que os alunos têm mais dificuldade, porque geralmente na multiplicação e na divisão, geralmente não se erra muito, mas na adição e subtração. Vejamos algumas situações onde nós podemos encontrar regra dos sinais em adição e subtração. Por exemplo, nós podemos ter um sinal positivo sendo somado com um sinal positivo, isso certamente sempre dará um valor positivo, independente de qual seja a situação. E também nós temos uma outra situação onde nós temos um valor negativo sendo somado com outro valor negativo. Nós teremos nessa situação sempre um valor negativo. Sempre um valor negativo. Vamos aos exemplos. Por exemplo, eu quero somar um valor de mais 5 a um valor de mais 3. Observe que o sinal aqui, eu tenho dois sinais de mais. Não é necessário, você pode reescrever essa equação da seguinte maneira, simplificadamente. 5 mais 3. Essa expressão vai ser igual a 8. Observe que os sinais aqui foram retirados. O sinal, ele automaticamente, quando ele não existe um sinal na frente dele, automaticamente ele é um número positivo. Contrário dos números negativos, sempre ele tem que ter o sinal de negativo na frente. Vamos ver um outro exemplo. Eu posso ter um valor de mais 50 somado a um valor de mais 35. Daí, como já explicado anteriormente, você pode ignorar esse primeiro sinal, colocando apenas 50, somando agora o valor de 35. Então, obtemos o valor de 85. Aqui, nós temos o valor positivo. Não há necessidade de colocar o sinal de mais aqui, né? Mas sabemos que aqui é um valor positivo. Certo? Agora vamos ver uma situação onde nós temos dois valores negativos. Se você tiver alguma dúvida, você poderá se recorrer à ideia financeira. O que seria a ideia financeira? Quando você pensar que esse número é uma dívida. Por exemplo, você está devendo R$25. Por exemplo, em uma loja qualquer, pode ser uma padaria. Eu vou somar essa dívida a uma dívida de R$30. Certo? Observe que eu estou somando dois valores que são negativos. Esses dois valores somados não podem, em nenhuma hipótese, ser um valor positivo, já que nós estamos falando de dívida. Então, quando eu tenho uma dívida de R$25 e acrescento a essa dívida uma dívida de R$30, certamente eu terei uma dívida. Então, esse valor será negativo. Então, somando os valores de 25 e 30, eu terei 55. Ou seja, eu teria uma dívida de R$55. Então, não posso, de forma alguma, dizer que menos com menos
Neste caso, será positivo. Uma outra forma de expressar também é colocando 25 aqui, esses dois sinais. Eu posso somente colocar apenas o sinal negativo e expressar dessa maneira. Menos 25 menos 30 é igual a menos 55. Essa regrinha aqui nós vamos aplicar mais à frente. Eu não quero entrar nela agora, mas aquela famosa regrinha, quando eu tenho um valor positivo, um valor negativo, esse valor se torna negativo. O mais com menos seria menos. Mas aí é uma outra regra que seria a multiplicação. Neste caso, então, nós temos um valor negativo dando um segundo valor, um resultado também negativo. Um outro exemplo, vamos pegar aqui, eu tenha R$18 de dívida. E eu vou acrescentar esses R$18 de dívida, uma dívida de, por exemplo, R$13. Vou acrescentar essa dívida, R$13. Então, se eu pensar no sinal, eu tenho dois sinais negativos. Expressando da mesma forma que eu expressei nessa aqui, eu vou ter menos 18 menos 13. Ou seja, no final eu vou ter um valor de negativo R$31. Um valor negativo de R$31. Ou seja, eu estou somando a dívida que eu já tenho de 18, 13. Ou seja, eu estou reunindo as duas dívidas e tendo uma dívida total de R$31. Certo? Então, para regra de sinais de adição e subtração, quando eu tenho sinais iguais, eu tenho que somar esses valores. Então, eu tenho que somar os valores e manter os sinais deles. Ou seja, quando eu somar mais com mais, eu terei um resultado positivo. Somando menos com menos, eu terei um resultado negativo também. Vamos para uma segunda situação, onde eu tenha sinais diferentes. Lembrando que ainda estamos na adição e subtração. Sinais diferentes. Então, eu tenho algumas situações que eu posso ter. Eu posso ter um sinal positivo sendo somado com um sinal negativo. E posso ter vice-versa. Um sinal negativo sendo somado a um valor positivo, que a forma de pensar é parecida. Neste caso, nós temos que um sinal positivo sendo somado a um valor negativo e um valor negativo sendo somado a um valor positivo. Nesse caso, nós temos algumas regrinhas a serem seguidas. Por exemplo, quando eu tenho sinais diferentes sendo somados, eu devo observar, primeiramente, o valor destes números. Por exemplo, nós temos aqui um valor de mais 10, sendo somado a um valor negativo de menos 7, por exemplo. Então, eu vou observar qual dos dois valores é maior, o 10 ou o 7. Então, observei que o 10 é um valor maior. Sendo assim, o meu resultado, eu já posso garantir que ele vai ser positivo. Correto? Porque ele é um valor em módulo. O que eu falo em módulo? Se eu retirar o sinal deste e retirar o sinal do 7, eu tenho que o 10 é maior.
Então, o 10 sendo maior, o resultado meu é positivo, certamente. Então, eu faço a subtração entre os valores. Então, eu faço 10 menos 7. Então, se eu tenho 10 menos 7, eu tenho um valor de 3. Ou seja, mais 3, um valor positivo. Assim como eu posso ter também um valor. Por exemplo, um segundo exemplo, tem o valor mais 5, sendo somado a um valor menos 8, por exemplo. Então, eu vou observar os dois valores, sem os sinais, sem os devidos sinais. Então, tenho o valor 5 e 8. Quem é o valor maior? 8. Então, o sinal do 8 é negativo, então, certamente eu terei um resultado negativo. Se eu fizer a subtração entre 8 e 5, eu terei um valor de 3. Então, agora o meu resultado passa a ser menos 3. Certo? De forma simplificada, eu posso escrever 5 menos 8 é igual a menos 3, juntando esses dois sinais. Lembrando que você pode pensar esse menos 8 como sendo uma dívida. Tá certo? Prosseguindo. A situação inversa é bem parecida. O que vai acontecer é que nós temos sinal negativo primeiro. Então, nós vamos ter, por exemplo, menos 9 somado a um valor positivo. Por exemplo, mais 15. Mesma regra, eu vou observar quem é o valor maior. Quem seria o valor maior? Sem os sinais, 15 ou 9? Certamente é o valor 15. Então, eu posso afirmar que esse resultado meu vai ser positivo. Retirando, fazendo a subtração de 15 pelo 9, 15 menos 9, eu vou ter um valor de 6, mais 6. Então, de forma resumida, seria menos 9 mais 15. Então, teria o valor de 6. Um outro exemplo, eu tenho um valor, por exemplo, de menos 1, e eu estou somando a esse valor um valor positivo de 5, por exemplo, mais 5. Então, quem seria o valor maior sem os sinais? 1 ou 5? Observe bem, seria o 5. Então, eu tenho um valor de mais 4. Vou fazer a subtração 5 menos 1, de forma resumida. Menos 1 mais 5. Tenho 5, subtraindo 5 menos 1, eu tenho 4. Como o sinal do 5 é maior, eu tenho mais 4. Agora, iremos falar sobre a subtração. Subtração, o procedimento é parecido com alguns detalhes. O detalhe é que na hora que eu estou fazendo, por exemplo, um valor mais, subtraindo um valor positivo, eu posso ter agora um valor positivo ou posso ter um valor negativo. Isso vai depender dos valores que eu tenha positivo. Vamos ver um exemplo. Mais 7 menos um valor positivo de 9. Observe que eu tenho agora, eu estou subtraindo um valor positivo. Ou seja, eu estou subtraindo 9 da minha conta. É como se eu tivesse 7, um valor 7, e estou subtraindo um valor 9. Então, observando esse valor 9, ele é maior do que o valor 7. Como eu estou subtraindo, esse valor será negativo. De forma resumida, eu posso escrever mais 7, juntando esses dois sinais, eu vou ter um valor menos 9. De forma resumida, eu tenho que esse valor 9 menos 7, eu tenho um valor 2. Então, este valor final seria menos 2. Então, depende muito
de quais valores eu tenho. Vou pegar um segundo exemplo. Vou pegar agora menos, subtraindo um valor também negativo. Sendo que esse valor pode ser positivo ou também negativo. Então vamos ver. Eu tenho aqui menos 10, por exemplo, e quero subtrair um valor de menos 15. Ou seja, eu tenho uma dívida de 10 e quero subtrair uma dívida de 15. Ou seja, é como se eu estivesse quitando esse valor de 15. De forma resumida, juntando esses sinais, pelaquela regrinha que todos já conhecem. Menos com menos, mais. Então, eu vou ter menos 10 mais 15. Vou obter, então, o valor de um valor positivo, já que eu tenho positivo o maior, tirando os sinais, o 15 é maior do que o 10. Então, eu tenho um valor 15 menos 10, eu tenho um valor de 5 positivo, que é mais 5. Ainda utilizando essa mesma regra de positivo, subtraindo um positivo, eu posso ter um valor negativo. Por exemplo, eu tenho o valor mais 11 e vou subtrair o valor, o valor positivo. Aqui eu já mostrei um exemplo com negativo. Posso ter o valor menos um valor positivo de 3. Então, juntando esses sinais, eu vou ter mais 11. Aqui eu tenho um sinal negativo de menos 3. Então, aqui eu posso observar que o 11 é maior, então eu vou subtrair os valores e tenho, então, um valor positivo de 8, que também seria mais 8. Então, posso ter mais, subtraindo um positivo subtraindo positivo, aqui eu vou ter um valor, um exemplo com positivo, ou posso ter um exemplo com negativo. Da mesma forma, negativo. Eu já mostrei para vocês que esse valor pode ser positivo, mas também pode ser negativo. Vamos ver uma situação. Eu tenho aqui menos 10, vamos pegar um outro valor, menos 20, subtraindo um valor de menos 16. Então, juntando esses dois sinais, eu terei a operação 20 mais 16. Observe que o 20 é maior que o 16. Logo, eu tenho um resultado negativo, certamente. Resultado negativo. E desse resultado, 20 menos 16, subtraindo 20 por 16, eu tenho um valor de 4. Então, aqui eu tenho um valor positivo e um valor negativo. E quando eu tiver sinais diferentes? Quando eu tiver sinais diferentes, vai ser estudado caso a caso. Cada caso pode ter uma situação. Lembrando que pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, por exemplo, eu posso ter um positivo sendo subtraído do negativo. Neste caso em específico, quando eu fazer a regra dos sinais do negativo com negativo, eu vou ter um valor mais e mais. Então, esse resultado certamente vai ser positivo. Vamos ver um exemplo. Eu tenho, por exemplo, 52 sendo subtraído de um valor negativo de menos 15. Juntando esses sinais, eu vou ter 52 menos, juntando com o sinal de menos, eu teria um sinal de mais. Então, eu tenho 15. Então, somando esses dois valores, eu tenho 67. Então, aqui sempre teremos um valor positivo. Uma outra situação, eu posso ter um valor negativo sendo subtraído por um valor
positivo, aqui nesse caso, certamente eu tenho um valor negativo. Porque quando eu juntar esses dois sinais, o positivo e o negativo, eu tenho um sinal de negativo. Então, eu tenho dois valores negativos sendo somados, assim como esse. Então, certamente eu tenho um valor negativo. Então, vamos ver um exemplo. Eu tenho aqui menos 8 sendo subtraído de um valor negativo, um valor positivo de 27. Então, eu vou aplicar aqui a junção desses sinais diferentes, eu tenho um valor negativo. Então, eu posso simplificar menos 8 menos 27. Como os sinais são iguais, eu vou manter esse sinal negativo. E vou somar as partes. 8 com 27, eu tenho o valor de 35. Então, eu tenho um valor negativo de 35. Pessoal, agora nós vamos fazer um resumo de forma sucinta, abordando adição e subtração. Então, na adição, quando nós temos sinais iguais, eu tenho o sinal correspondente de cada um. Na soma de positivos, positivo. Na soma de negativos, um negativo. E quando eu tenho sinais diferentes na adição, eu posso ter valores tanto negativos quanto positivos. Invertendo aqui também. Então, exemplos. Do exemplo 1, um positivo com positivo sempre vai dar um positivo. Então, se eu tenho 5 mais, somando um valor de 3 positivo, eu tenho 8. E um negativo, 10. Somando um valor também negativo, eu vou ter um valor negativo de 30. Agora, com os valores, com os sinais trocados, né? Um positivo e um negativo, eu posso ter, por exemplo, um 15, somando o valor 15, a um valor negativo de 20. Então, eu tenho, de forma resumida, 15 menos 20, por causa da junção dos sinais, eu tenho o sinal prevalecendo negativo. Então, o valor 20 é maior do que o 15, então, prevalecendo o sinal dele e subtraindo 20 menos 15, eu tenho 5. Da mesma forma, quando eu tenho um positivo, sendo somado a um valor negativo, esse valor positivo é maior do que o valor negativo, sendo assim o meu resultado é positivo. Então, eu posso ter tanto negativo quanto positivo. Passando para a quarta situação, quando eu tenho primeiramente um negativo, esse negativo somado a um valor positivo, neste caso, como o sinal negativo, o número do sinal negativo é maior, eu terei um resultado negativo. Agora, quando eu tenho um valor negativo somado também a um valor positivo, porém, agora nesse segundo caso, observe que o 40 é maior do que o 15. Então, este resultado será positivo. Então, eu tenho 40 menos 25, um valor de 15, de 25. 40 menos 15, um valor de 25 positivo. Agora, trabalhando com a subtração, a situação já se inverte. Onde eu tenho os valores iguais, podendo dar positivo ou negativo. Observem. E o valor, quando eu tenho um primeiro valor positivo, estou subtraindo um segundo valor negativo, esse valor sempre será positivo. E quando eu estou com um valor negativo e subtraindo um valor positivo, certamente eu terei um resultado negativo. Vejamos os exemplos. Eu tenho um valor positivo de 3, estou subtraindo um valor negativo de 5. Então, de forma resumida, este valor e junção desses sinais se torna um valor negativo. Como o 5 é maior, o meu resultado será negativo. Da mesma forma, quando eu tenho um valor mais 18, um positivo, subtraindo um valor mais 10. Então, eu tenho, de forma resumida, mais 18 menos 10, eu tenho aqui o resultado final positivo
e 8. Observem também agora a segunda situação. Eu não numerei, mas você pode enumerar aqui agora. Uma segunda situação, onde eu tenho dois valores negativos, o 30 e o 50, e eu estou subtraindo esses valores. Então, esses dois sinais juntamente, ele vai me dar um valor positivo. Como esse valor negativo é maior, ele prevalece, então eu faço 50 menos 30 e tenho o valor 20, o sinal de menos, porque prevaleceu o sinal de 50, que é o maior. Em caso contrário, eu tenho o valor de menos 85, subtraindo o valor de menos 95. É como se eu estivesse subtraindo a minha dívida. Ou seja, eu estou com crédito, eu estou subtraindo esse 95 que eu devo. Então, eu tenho 85, como eu estou subtraindo uma dívida, então esse valor se torna positivo. Então, positivo, como o 95 é um crédito que eu tenho maior do que a dívida, então eu passo a ter agora um crédito de 10, ou seja, mais 10. Quando eu tenho valores positivos subtraído a valores negativos, esse valor sempre vai me dar um valor positivo, porque quando eu subtraio uma dívida, é como se eu estivesse pagando essa dívida, ou seja, eu estou somando em meu crédito, que eu já tinha um crédito de 2, passa a ter um crédito de 14. Mesmo caso aqui, mesma situação 4, de forma semelhante, eu tenho um valor positivo sendo subtraído a um valor negativo, então eu tenho aqui um valor positivo. Como eu tenho dois sinais negativos, eu passo a ser um valor positivo, dando aqui 102, somando ao 7, então eu tenho 109. E também essa aqui eu pus 4, mas na verdade essa aqui também é uma terceira situação. E eu tenho aqui a quarta situação, que é um valor negativo, menos 11, sendo subtraído a um valor positivo de 27. Então eu vou ter que, juntando esses dois valores, esses dois sinais, eu tenho menos 11, menos 27. Ou seja, eu tenho duas dívidas, na verdade. Eu estou subtraindo esse crédito, então eu estou retirando esse crédito. Então eu tenho um sinal negativo, certamente, porque os dois são, e somando os valores eu tenho 38. Então, resumidamente, quando eu tenho sinal negativo, subtraindo um valor positivo, esse resultado meu será negativo. E para a gente finalizar, nós temos a multiplicação e divisão, que são aquelas regrinhas que os alunos sempre têm em mente, né? Que são os valores positivos com os positivos, vai me dar um valor positivo, ou na divisão um valor positivo dividido por um valor positivo, vai dar um valor positivo, sempre. E um valor negativo multiplicado por um valor negativo, vai me dar um valor positivo, e um valor negativo dividido por um valor negativo vai me dar também um valor positivo. Ou seja, sinais iguais, positivo. Sinais iguais, positivos. E de forma contrária, sinais diferentes, negativo. Sinais diferentes, eu tenho valores negativos. Vamos ver o exemplo. Quando eu estou multiplicando um valor positivo 3 com valor positivo 8, então eu tenho resultado positivo 24. Quando eu multiplico valores, um valor positivo, divido um valor positivo por um valor positivo também, eu tenho a divisão de 40 por 5, eu tenho 8, e vou ter um valor também positivo. Da mesma forma acontece com valores negativos. Quando eu tenho um valor menos 2 multiplicado a um valor menos 22, esse menos multiplicado com esse menos, eu vou ter sempre valores positivos, observem, e eu vou multiplicar 2 vezes 22, então tenho o valor de 44. Da mesma forma com o 7 vezes menos 3, negativo com negativo, eu tenho um valor positivo, e o 7 multiplicado por 3, eu tenho um valor de 21. Na divisão, da mesma forma, negativo com negativo, ou seja, sinais iguais, um valor positivo, e 20, faço a divisão de 20 por
de 100, desculpa, por 20, eu tenho um valor de mais 5. Valores, quando eu tenho sinais diferentes, eu vou ter sempre um resultado negativo, independente dos valores. Então, eu tenho, por exemplo, mais 16 multiplicando o menos 3, então eu tenho um resultado de menos 48. Ou seja, 16 vezes 3 é 48, e mais com o sinal de menos, eu vou ter menos. Da mesma forma, o 19 tem um valor positivo, multiplicado a um valor negativo, eu tenho um valor negativo. Positivo dividido por um valor negativo, valores negativos. 19 vezes 2, 38. 18 dividido por 9, eu tenho o valor 2. Então, sempre valores negativos. Da mesma forma, quando eu começo com um valor negativo, multiplicado por um valor positivo. Então, eu tenho menos 25 multiplicado por mais 4. Esse valor de menos com mais, eu teria um valor negativo, uma resposta negativa. E 25 vezes 4, eu tenho um valor de 100. Então, você pode fazer dessa forma. Primeiro, a regra dos sinais, coloco aqui no meu resultado e faço a multiplicação dos números. Da mesma forma, divisão. Eu tenho 38 dividido por 2, 19. E o sinal de menos dividido por sinal de mais, eu tenho um valor negativo. Ou seja, de forma resumida, eu tenho que sinais iguais, eu tenho valores positivos. Sinais diferentes, eu terei sempre um sinal negativo. Então, basta você fazer as operações conforme está sendo pedida, em vários exemplos, como nós já verificamos, e o sinal, para você nunca mais errar, sinais iguais. Lembrando que nós estamos falando de multiplicação e divisão. Sinais iguais, eu terei sempre valores positivos, e sinais diferentes na multiplicação e divisão, terei sempre valores negativos. Então, pessoal, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês nunca mais errem sobre este assunto. Que vocês se lembrem que a multiplicação e a divisão é diferente da adição e subtração. E você possa deixar o seu like no nosso canal, se inscrevam, peçam lá as aulas que vocês gostariam que tivesse no nosso canal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.